Já que a internet aqui no Polo Norte não está funcionando muito bem, eu estou impedido de realmente entregar meus vídeos diários no YouTube, eu vou tentar fazer um negócio diferente para seguir meu compromisso. Então, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, e hoje eu vou falar sobre viajar sozinho, né? Eu estou viajando sozinho desde o dia 25, segunda-feira passada. A gata não quis vir, é uma viagem que tem muito a ver com o meu perfil de viagem e zero a ver com o perfil dela. E assim, além de ser meu trabalho, é algo que eu organizei a minha vida inteira para ter essa flexibilidade, para poder viver isso. Para o Pedro viajante e para o Pedro agência de viagem, para o Pedro influenciador de viagem, para o Pedro mentor de agência de viagem. Então vou falar um pouquinho hoje de como que eu vejo isso de viajar sozinho, porque para a cultura do brasileiro isso não é tão comum. Você vai ver um tanto, algumas pessoas, né, algumas delas influenciadoras também, compartilhando um pouco disso. Tem o Nômade Raiz, que é muito, que é fenômeno e muito de inspiração aqui para mim no YouTube para produzir esses conteúdos mais naturais, sem roteiro, sem corte, etc. E eu vejo que é receio de muita gente, tá? Sou Pedro Irador, como eu sempre falo aqui nesse canal, falo sobre hotéis, viagens, pontos e milhas, mas eu sou mineiro, nascido em Curvelo, Minas Gerais, nasci de 6 meses, prematuro, fiquei 2 meses em incubadora, quase não sobrevivi, né, mas tô aqui, tenho 1,83 m, pelo visto, né, enfim, deu certo. Imagina se eu tivesse nascido em 9 meses, hein, ia estar batendo uns 2,50 m hoje. Morei na cidade do interior a vida inteira, mudei de Curvelo para Santa Bárbara, acho que com 4, 5 anos, e dos 4, 5 anos até 2007, eu morei em Santa Bárbara. Meus pais nunca conheceram nenhum país, meu irmão nunca conheceu nenhum outro país, meu irmão tem quase certeza. Meu pai e minha mãe só atravessaram a ponte da amizade ali em Foz do Iguaçu para comprar muamba, mas fora isso, nada. Meus amigos, de uma forma geral, principalmente durante o período de escola, nunca foram de viajar, e morando em cidade do interior, sempre foi algo extremamente distante para mim. Eu lembro que eu ficava... a gente tinha uma rotina assim, talvez uma vez por mês, a gente saía de Santa Bárbara e ia para Belo Horizonte para ir no shopping, comer McDonald's, comprar algumas coisinhas e voltar. Então isso para mim já era, oh meu Deus do céu, uma viagem incrível. Era cerca de 2 horas de estrada, ida, 2 horas de estrada, volta, e passava 8 horas no Minas Shopping em Belo Horizonte. Depois, quando meus pais se separaram, eu lembro que eu tinha que sair de Santa Bárbara e ia para Curvelo. De Curvelo, eu ia para Belo Horizonte de ônibus. De Belo Horizonte eu ia para Curvelo de ônibus. E de Curvelo eu ia para Várzea de Cima, que é um vilarejo onde meu pai morou durante 14 anos, hoje ele é falecido. E tudo de ônibus, né? E eu achava muito curioso, olha como é que são as coisas, né? Porque como era zero, eu achava muito curioso quando eu tomava café da manhã em casa, almoçava em Belo Horizonte e jantava, por exemplo, na roça. Eu ficava assim, nossa, eu fiz uma refeição em cada lugar. Então eu sempre tive uma vontade de viajar, e eu acho que isso foi desenvolvido por alguns fatores. Meu pai trabalhou como fiscal de banco rural, né? Então o fazendeiro pegava empréstimo com o banco e meu pai ia fiscalizar se o fazendeiro usou o dinheiro corretamente. E nisso meu pai viajava muito de carro pelo Brasil, né? Principalmente para os estados onde o agro é mais desenvolvido. E me contava muita história de lugar que ele conhecia, de cidade, de como que era, se era quente, se era frio, se a comida era boa, se não era. E nisso eu fui crescendo assim, nossa, que legal, que legal, que legal. Só que era um que legal assim, tá, mas eu tô no colégio, né, tipo, lá em casa nunca faltou e nem sobrou, né, nunca faltou pro básico e até para cima do básico, assim, né, eu sempre estudei em colégio particular na minha infância, cidade do interior, mas era colégio particular, a casa era boa, mas não sobrava nada para viajar, a gente não viajava, eu nunca tive os itens de marca, eu nunca tive. Quando você é mais novo, você fica mais ligado a isso de uma forma, né, de comparação com os coleguinhas, mas eu só comprava depois que virava o trem. Mas enfim, né, não é esse ponto não. Então, assim,
na medida em que as coisas foram encaminhando para a vida adulta, eu com 15, 16, 17 anos, eu comecei a pensar assim, eu quero uma profissão que me permita viajar. E eu morava em Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma região que tem muita mineradora, tem muita vale ali perto, né? Tem a Samarco, em Mariana, tem vale em Brucutu, tem várias, Timbopeba, tem várias minerações ali do lado. E na minha época, isso 2007, 2008, eu tinha 18, 19, não, 2006, 2005, 2006, entre 16 e 17 anos. Eu sou de 1989, tenho 37 anos. O símbolo de status era trabalhar na Vale. Vale do Rio Doce, eu acho que era na época, depois acabou mudando. Então, você quer vencer na vida, você tinha que trabalhar na Vale. Pelo menos é essa cultura que a gente tinha na cidade interior. E eu pensei assim, tá, legal, eu sou bom de matemática, então vou fazer engenharia. Legal, fazer engenharia de quê? Fiz faculdade para telecomunicações, produção e mecânica. Acabei escolhendo mecânica e fui fazer engenharia mecânica no Cefet, em BH. Fiz engenharia mecânica e ao longo dos períodos assim, legal, é uma boa profissão. O Cefet era uma instituição muito bem conceituada. E cada vez que o tempo passava, eu falei assim, vou arrumar um emprego em que eu consiga realmente viajar. Consegui trabalhar na Vale com um estágio, meu estágio aos 20 anos foi na Vale, foi um ano bastante aprendizado. Depois eu acabei fazendo intercâmbio. E curiosamente, eu estava fazendo intercâmbio sozinho, mas quando eu pude escolher o lugar, eu escolhi um lugar que tinham 2 amigos meus, que era Dublin, na Irlanda. Morei por 5 anos em Dublin em 2013. Quando eu volto, eu estou prestes a formar, eu consigo um emprego na engenharia, na área de cimento. Trabalhei em cimenteira de 2014 até 2017. Depois eu continuei na engenharia até 2020 trabalhando em multinacional, prestando serviço para cimenteira. Nessa época eu comecei a viajar muito a trabalho. Eu ia dar manutenção em fábrica de cimento. Entre 2014 e 2017, eu ia para Santa Bárbara do Oeste, São José do Rio Preto e Guarulhos. Então, ia de avião, aí eu comecei a acumular meus pontinhos, custei a entender esse negócio, como é que funcionava. Gostava muito, comecei a viajar sozinho e peguei meio que a prática. Sozinho, é o jeito, é trabalho, bora. Quando eu mudo de área, eu saio da engenharia de manutenção e vou para a área comercial, eu começo a fazer viagens mais frequentes e menos desgastantes. Porque quando eu estava na engenharia mecânica, na manutenção, eu viajava final de semana para dar manutenção, voltava e trabalhava a semana inteira na fábrica, era muito puxado. Tanto que viajar para mim durante um tempo ficou assim, meu Deus, não quero viajar é horrível. Aí quando eu vou para a área comercial, em 2017, eu começo a viajar o Brasil inteiro, sozinho. Então começo a visitar a fábrica de cimento para tentar vender coisa, vender peça, vender serviço, etc. Trabalhava na área de aftermarket, customer service. E isso foi me dando um pouquinho de bagagem, de prática de viajar sozinho. Não tinha escolha. Viajar a trabalho, você viaja sozinho. De vez em quando ia alguém junto com você, mas era esporádico. E naturalmente as coisas foram... enfim, você vai ficando... É igual um músculo, né? Você vai ficando cada vez mais ligeiro. Eu tenho que ter isso. Eu não posso contar com ninguém. E esse é o grande ponto do vídeo. Eu acabei me enrolando mais, mas é bom que eu conto um pouquinho minha história. Vocês acabam me conhecendo um pouco mais, quem quiser, né? Eu acho que é importante porque, enfim, é bom... Tudo que eu falo tem a ver com as coisas que eu acredito pra minha vida. Enfim, tem todo um contexto. O povo já tá saindo ali. Será que eu perdi? Não, acho que não. Então, assim... Hoje eu viajo muito sozinho. Primeiro, porque é meu trabalho. Segundo, porque é o que eu gosto de fazer. E terceiro, porque nem sempre a gata anima, né? Minha esposa, ela gosta muito de viajar, mas ela gosta mais de uma pegada menos natureza extrema igual eu. Né? Então ela gosta de um negócio mais... calor pra caralho. De um negócio mais Minas Gerais, mato, Bahia e etc. É mais a cara dela, tá? Então nisso eu acabei
expandindo um pouco as viagens nacionais sozinho para viagem internacional sozinho. Então, só nos últimos 12 meses, eu fui para Ilha de Páscoa sozinho, para Buenos Aires sozinho, para Chicago sozinho, Singapura sozinho e uma viagem de 10 dias de motorhome na Nova Zelândia sozinho. E agora, Londres sozinho, Edimburgo sozinho, Helsinki sozinho, Svalbard na Noruega, onde eu estou agora sozinho. E só, no final eu vou dormir uma noite em Madrid, mas assim, é mais uma viagem sozinho. Na próxima ela vem comigo, uma viagem para a Europa, para a Itália, bem nossa cara mesmo. Gasgando. Então assim, sobre viajar sozinho, lá em casa, eu acabei sendo criado mais sozinho, assim. Então meus pais se separaram cedo, meu irmão saiu para estudar, minha mãe trabalhava muito. Então eu acostumei com ser um lobo solitário, vamos dizer assim, né? Eu acostumei a me virar, né? A me virar. Agora, o conselho que eu dou para vocês é com um privilégio muito grande, porque eu sou homem, isso que facilita muito a ter menos ameaças, infelizmente, assim, no sentido de, né, para as mulheres é mais difícil mesmo. E eu tive uma experiência profissional que acabou me fazendo pegar prática de viajar sozinho dentro do Brasil, foi tendo uma evolução natural, né? Mas alguns cuidados que eu acho que tem que ter sempre é formas de pagamento e conexão. Isso é indispensável, né? Ter cartão de crédito liberado, eventualmente um dinheiro físico, né? Um papel moeda, 100, 200 dólares aí, ou 100, 200 moedas equivalentes aí a 100, 200 dólares, ou a moeda equivalente a 100, 200 dólares para evitar perrengue. Esses chips de dados, sempre importante, roaming ativado, se eventualmente você tem algum plano de dados no Brasil. Roupa, no geral, você tem que ter uma mala meio que você se vira sempre. Então, assim, esse pré-planejamento, ele é muito bom, tá? O que me faz viajar sozinho eu não vou ficar sem realizar um sonho, sem realizar um desejo, porque eu não tenho companhia. Eu não vou, né? Obviamente, se for algum acordo dentro de casa para que eu não viaje por algum compromisso, porque eu não sou uma pessoa sozinha no mundo, obviamente, né, eu vou fazer a escolha colocando a família em primeiro lugar. Agora, não existindo essa condição, eu vou continuar viajando, porque é o que eu gosto, é meu trabalho e é o que realmente faz com que até meu negócio progrida, né? Agora, voltando para o Pedro Viajante. Meus amigos, carreira tradicional, férias, e muitas vezes já as férias curtas e comprometidas. Esse é um outro ponto. A minha vida foi menos tradicional quanto a dos meus amigos. Então, em relação aos da infância, eu fui estudar fora, alguns não. Em relação aos que foram estudar fora, eu segui minha carreira profissional de acordo com o curso superior que eu fiz e abandonei depois, né? Em 2020 eu pedi demissão no início da pandemia porque não estava fazendo sentido mais para mim. A maioria não fez esse trajeto, esse processo. No meu meio, a grande maioria dos meus amigos tem filho, eu não tenho filho. Então acaba que eu fui para um caminho mais solitário. As pessoas ou têm férias marcadas em datas específicas, ou têm, né, um trabalho formal que não dá simplesmente para você sair e tirar férias do nada. Família, que obviamente, como eu disse mais cedo, é a prioridade de todo mundo, imagino que seja, né? E acaba que fica mais difícil sair e faz com que isso limite também as companhias, né? Então, esse vídeo é mais para contar um pouquinho da minha história e, ao mesmo tempo, abrir o espaço aqui para que quem não teve um berço de viajantes como eu, né, acabei trilhando 100% meu caminho aí do zero, vamos dizer, que eu possa ajudar realmente, que seja um espaço aqui embaixo de troca de ideia para eu conseguir ajudar vocês sobre o que eu coloco na mala, qual o plano
qual cartão de conta global que eu recomendo, qual plano de dados que eu recomendo, que tipo de mala, roupa, onde que... Todos os detalhes, assim, para te dar um pouquinho mais de segurança. E também, assim, qual que é seu receio? Eu abordei algum ponto aqui, é segurança. Ah, mulherada que... A gente escuta muito caso, né, de gente fazendo sacanagem com a mulher aí, que viaja sozinho. Que tipo de medo que é, né? Que tipo de receio? Eu assisto muito, eu gosto muito de ver no YouTube história, documentário, curiosidades, assim, do que acontece no mundo. E, infelizmente, tem muito caso, realmente, que acontece em hostel e etc., de pessoas desaparecidas, e acaba que o conteúdo que a gente traz aqui, que é ponto, milha, etc., acaba dando um pouquinho mais de segurança para quem quer fugir um pouco do perrengão low cost, que acaba ficando sujeito a, vamos dizer assim, menos segurança. Acabei de comer. Nossa. Então, o que eu quero dizer é para que aqui embaixo seja um espaço para a gente trocar ideia, nos comentários mesmo, para que vire quase que um fórum para pessoas que viajam sozinhas ou que gostariam de viajar sozinhas, porque não tem companhia. Não adiem esse sonho por alguma coisa, e que esse alguma coisa seja um espaço, e que esse espaço aqui embaixo nos comentários seja um espaço de segurança para que vocês possam compartilhar um pouquinho desse receio, desse medo que vocês têm, e que outras pessoas também, assim como eu, viajantes solo, possam te auxiliar, seja até mesmo virando uma companhia, tá? Então, eu tô aqui no meu 3º dia de expedição, são 11 dias no total, a internet está muito ruim, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês da viagem. Eu fiz um compromisso comigo aqui que eu postaria vídeos todos os dias. Então aproveitei essa brecha, né, essa condição de que não tem internet para subir os vídeos que eu quero, para ver se esse vídeo mais simples, menos pesado, acaba sendo uma opção, e também com informação útil aqui, falando de viagem, que é o objetivo do canal, para ajudar vocês a viajar sem perrengue. Nem sempre vai ter companhia, mas não fica adiando o sonho. Pelo menos não sem tentar, sem buscar, sem trocar ideia com alguém que já faz isso, que às vezes pode te ajudar com um comentário, com uma sugestão, com uma dica simples. Sou Pedro Gerador e estou aqui para te ajudar a compartilhar minhas viagens. Eu tenho uma agência de viagens, então quem precisar dessa segurança também através do nosso serviço, a gente cuida de tudo. A gente cuida de planejamento, de roteiro, de assistência, de serviço, tudo aqui do Brasil, para que a sua viagem seja mais segura. Tá? Todos os detalhes aqui embaixo, e realmente que seja um vídeo para criar uma tranquilidade maior para você que quer viajar, seja acompanhado ou seja sozinho. Até o próximo vídeo, e se inscreva no canal porque tem vídeo todo dia. Se tiver internet, tem vídeo.